Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala pessoal, hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto de 2026. Está no ar mais um ABC Cast, aquele resumão rápido, direto e sem enrolação para você entender o que realmente importa, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. Hello, querido. Olá, pessoal. Um excelente final de noite para ti que tá vencendo a semana no pique ou já relaxando durante a janta em casa. E, como sempre, o cenário global e nacional não dão trégua. E a nossa missão por aqui é separar o ruído da informação que impacta direto na tua vida. E hoje a gente vai iniciar falando sobre o presidente Lula, que escolhe São Bernardo para o primeiro grande ato de campanha e a equipe de Flávio Bolsonaro admite currículo falso. E nesse meião de semana a gente segue com o pé no acelerador da notícia desta quarta-feira. Para organizar esse caos informativo, encerrar bem o dia e você sabendo tudo o que foi realmente importante e de destaque, eu sou o Thiago Quirino e divido os microfones aqui, as bancadas e as opiniões com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Então por aqui tu já sabe muito bem como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já tá começando. É isso aí, então notícia importante de Brasília, né? Lula escolhe São Bernardo para o seu primeiro grande ato de campanha, enquanto isso a equipe de Flávio Bolsonaro admite um currículo falso. Olha só que notícia curiosa. A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara o seu primeiro grande ato de campanha aqui, em São Bernardo do Campo, com mudanças, é claro, estratégicas, né? Para apagar o constrangimento da convenção partidária, mulheres terão lugares de destaque nos discursos. Outra novidade é a consolidação do chapéu Panamá como marca registrada do petista. Adereço adotado após a retirada de um câncer de pele e que já estampa, inclusive, a foto oficial na urna eletrônica. E do outro lado da trincheira, a campanha de Flávio Bolsonaro precisou admitir um escorregão feio. O currículo oficial do senador listava uma pós-graduação em Ciências Políticas pela UFRJ. Porém, a universidade confirmou que ele nunca foi aluno da instituição. A equipe do candidato culpou a Wikipedia pelo equívoco. E ainda no PL, o deputado André Fernandes, que foi o pivô do recente racha entre o Flávio e a Michele Bolsonaro sobre as alianças no Ceará, chamou a atenção do TSE. O parlamentar declarou um patrimônio de 1,2 milhão de reais, praticamente triplicando seus bens em apenas 4 anos de mandato. E por falar no racha familiar, Michele Bolsonaro finalmente gravou para o programa eleitoral de Flávio, selando uma paz oficial. No entanto, os bastidores fervem. A ex-primeira-dama planeja sumir das urnas da campanha presidencial para focar no próprio mandato ao Senado pelo Distrito Federal, blindando a sua imagem caso o enteado afunde nas urnas. Querido, a paz que foi selada entre o Flávio e a Michele, ela é tão verdadeira quanto a pós-graduação dele com a Federal Carioca. O aperto de mãos dele de estúdio foi um teatro pragmático para televisão. A ex-primeira-dama fez o cálculo político perfeito. Gravou o vídeo para não ser chamada de traidora. Mas depois ela sai de fininho das ruas para não afundar junto num barco que faz água por todos os lados. Sem o carisma dela no corpo a corpo, com o eleitorado feminino e também o evangélico, o Flávio fica completamente isolado para tentar administrar uma rejeição altíssima de uma base rachada e um vice investigado. É a família Bolsonaro descobrindo que, na política, o instinto de sobrevivência sempre fala mais alto que o sangue. Pois é, JP. E essa história toda me lembrou de uma frase que meu avô sempre repetia: aquilo que começa errado, termina errado. Então, já tá desse jeito, no início da campanha errado, você imagina como vai estar ali nas vésperas da votação no primeiro final de semana de outubro. Vamos seguindo. Vamos agora para o nosso giro de notícias. A Casa do Olhar oferece oficina gratuita de esculturas com papel em Santo André. Olha que notícia interessante. A Casa do Olhar Luiz Saciloto, no centro de Santo André, está com inscrições abertas para a oficina totalmente gratuita de esculturas utilizando papel reaproveitado. Sob o comando do arte-educador Rony Coraza, as aulas práticas vão ensinar técnicas sustentáveis de enrolar, colar e estruturar jornais e materiais recicláveis, transformando o que iria para o lixo em verdadeiras obras de arte que farão parte de uma exposição no final do curso. Os encontros acontecem presencialmente nos dias 13 a 22 de agosto, na rua Campos Sales, número 414.
As vagas são limitadas por ordem de chegada, e os interessados devem preencher o formulário digital hospedado no site da Prefeitura, acessando diretamente o link que já está disponível na matéria lá no nosso portal, o ABC do ABC. O Estado de São Paulo oferece mais de 1 milhão de vagas em cursos gratuitos de IA. E para quem deseja turbinar o currículo sem gastar nada, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo liberou mais de 1,2 milhão de vagas em cursos gratuitos focado em inteligência artificial através do programa Qualifica SP. As oportunidades são voltadas para jovens de 16 a 24 anos e adultos de até 59 anos. E todo o conteúdo é 100% online. O curso chama-se IA para Todos e oferece módulos rápidos para descomplicar o uso da ferramenta no dia a dia. Enquanto isso, a formação do curso Agente de IA traz um foco mais técnico em ciência de dados e negócios. E para garantir a sua vaga e receber o certificado, os interessados devem acessar o site trampolim.sp.gov.br, fazer login com a conta do governo e escolher a qualificação desejada. E a Cruz Vermelha de São Paulo abre vagas com desconto para o seu curso de enfermagem. E no setor da saúde, o Centro Formador da Cruz Vermelha São Paulo abriu inscrições para uma nova turma presencial do curso Auxiliar Técnico em Enfermagem. Do curso de Auxiliar e Técnico em Enfermagem, oferecendo até 50% de desconto na taxa de matrícula para novos alunos. Com o mercado superaquecido pela alta demanda de cuidados assistenciais, a capacidade garante dupla certificação, preparando os estudantes para as etapas hospitalares com simulação clínica e estágio supervisionado. As aulas começam agora, já no dia 8 de setembro, com turmas disponíveis nos períodos da manhã e da noite, lá na unidade que fica na Avenida Moreira Guimarães, número 699, no bairro de Moema, em São Paulo. Os interessados devem garantir a matrícula o quanto antes acessando o site cruzvermelha.saopaulo.org.br. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com Oficina Cultural Sustentável em Santo André, milhares de vagas em cursos gratuitos de tecnologia no estado e capacitação em enfermagem com desconto na Cruz Vermelha. Mas se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. Muito bem, seguindo com o nosso programa, hoje é quarta-feira, é dia de tecnologia com o nosso repórter Thiago Antunes. Então, Xará, o que temos de tecnologia hoje? Fala daí, Thiago Antunes. Opa, gente, vamos falar de tecnologia e começar com o Cloud, que vai começar a identificar textos e imagens criados com sua inteligência artificial. A mudança foi feita para atender a uma lei europeia, mas será aplicada no mundo inteiro. Nos textos, essa marca d'água será praticamente invisível e vai continuar lá mesmo depois de você copiar, colar ou editar o texto. Já nas imagens, a identificação fica escondida nas informações de criação do arquivo, os chamados metadados. Enquanto isso, o YouTube vai apertar as regras de monetização. A partir de 1º de fevereiro de 2027, novos canais precisarão bater 8 mil horas de exibição em um ano ou 20 milhões de views em shorts. Na prática, a exigência dobrou. E tem mais, quem já faz grana com shorts vai ter que manter 10 milhões de visualizações a cada 90 dias para continuar recebendo. E para fechar, a OpenAI pode entrar de vez no mercado de aparelhos físicos. A empresa prepara, em parceria com o famoso designer Johnny Ive, um dispositivo com IA que pode chegar em 2027. A ideia é ter um aparelho circular com bateria própria e luzes, funcionando como um assistente super inteligente para ajudar em tarefas complexas e controlar a casa. Tudo isso sem depender da tela de um celular. E eu pergunto pro JP e pra Mariana, com a OpenAI querendo substituir os celulares, será que a gente conseguiria viver num futuro sem celular? Eu volto com vocês daí. Grande, Thiago. E sinceramente, cara, a ideia da OpenAI de tentar arrancar o celular da nossa mão é, cara, tentadora. Mas a gente até já terceirizou memória pro aparelho. Então, a ideia de viver sem uma tela hoje, cara, iria exigir um detox digital, em que a sociedade, na minha opinião, ainda não tá pronta para conseguir bancar. Valeu, meu velho. Uma ótima semana e até a próxima. E seguindo com o nosso programa, no começo falamos sobre política de nível nacional, agora vamos regionalizar aqui, vamos falar da política em São Paulo, porque o Haddad diz que foi seguido pela PM. Enquanto isso, Tarcísio pediu uma investigação e aciona o STF contra a Fazenda. O clima da disputa pelo governo de São Paulo azedou e virou caso de polícia. Então, por um lado, o candidato petista, Fernando Haddad, relatou uma abordagem no mínimo bizarra da polícia militar. Segundo ele, ao chegar em casa, no Planalto Paulista, por volta das 10h30 da noite, uma viatura jogou luz na cara dele. Ele entrou, mas em seguida PMs passaram a perseguir o motorista dele por cerca de 40 minutos. A viatura foi emparelhando, chegou até a encostar no para-choque do carro e só parou quando o funcionário estava no hotel perto da Avenida 23 de Maio.
O advogado da campanha, Hélio Silveira, contou que o motorista foi até os policiais que portavam fuzis para entender o que estava acontecendo. E a única resposta que ouviu foi um sonoro, abre aspas, vaza daqui, fecha aspas. E o relato caiu como uma bomba, e o governador Tarcísio de Freitas pediu uma investigação imediata para evitar qualquer estrago eleitoral. A mando do governador, o secretário de Segurança Nico Gonçalves ligou para o Haddad para colher detalhes, e a pasta determinou que as equipes da PM que passaram pela região sejam identificadas. A apuração inicial da polícia, revelada pelo portal UOL, aponta que rolava uma ação no bairro e os policiais apenas desconfiaram do carro parado, sem saber que a casa era do Haddad. Num evento da OAB, o ex-ministro classificou a ação como, abre aspas, intimidadora, fecha aspas, mas disse esperar que tudo não passe de uma tremenda coincidência. Pois é, coincidências à parte, né? Enquanto a polícia caça explicações, a guerra política corre solta em outra frente. Então vamos lá. O governador Tarcísio acionou o Supremo Tribunal Federal contra o Ministério da Fazenda, pasta que era do Haddad e hoje está na mão do Dário Darigan. O Palácio dos Bandeirantes acusa o governo federal de travar de propósito um empréstimo de 5,5 bilhões de reais que iria para obras pesadas de mobilidade, como a da linha 6 laranja do metrô, alegando que a grana está retida só para sabotar a gestão estadual. E a rivalidade não para por aí. Para colocar mais lenha nessa fogueira, Haddad já havia subido o tom contra Tarcísio, dizendo que o governador morre de vergonha do próprio grupo político. O petista alfinetou o atual governador por não ter citado o nome do seu candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, nenhuma vez durante o seu último debate na televisão, escancarando que a briga pelo Palácio dos Bandeirantes está totalmente contaminada pela eleição nacional. Querido e ouvintes, essa eleição em São Paulo deixou de ser sobre o Estado e acabou virando uma rinha de vaidade antecipando a próxima década. O Haddad, ele usa o absurdo com a viatura da PM, porque convenhamos, polícia bater no para-choque e apontar fuzil, né, e mandar o cidadão vazar, não é a ronda normal, nem aqui nem na China. Do outro lado, o Tarcísio correndo para pedir investigação na polícia e apagar o incêndio, enquanto usa o STF para carimbar o PT como sabotador do desenvolvimento paulista. E no meio desse condomínio em chamas, onde ninguém discute buraco na rua ou fila no posto de saúde, a população acaba virando refém de uma campanha que é movida a rancor, servindo de peão no tabuleiro de quem já está com a cabeça lá na cadeira do presidente. É isso aí. Esse pessoal não merece nem meu comentário. Vou seguir com o programa, posso? Muito bem, seguindo com as notícias, Discord suspenso após tragédia e especialistas alertam sobre bloqueio. A Agência Nacional de Proteção de Dados determinou que o Discord suspenda todas as suas transmissões ao vivo no Brasil em até 3 dias úteis. A medida emergencial ocorre após o trágico caso de um adolescente de 13 anos, lá no Mato Grosso do Sul, induzida à automutilação e ao suicídio durante uma live no aplicativo. O órgão aponta falhas graves na proteção de menores. E a pressão sobre a plataforma escalou rápido após a primeira-dama Janja da Silva defender o bloqueio total do aplicativo no país. Além da NPD, a Advocacia Geral da União entrou em campo cobrando providências concretas do Discord sobre a verificação etária. Se não provar que consegue proteger os usuários, a empresa pode levar multas de até 50 milhões de reais. O Discord, por outro lado, rebateu, classificando as suspensões das lives como, abre aspas, prematura. Fecha aspas. A plataforma disse estar desapontada e alegou que o servidor fechado onde o crime aconteceu foi identificado e derrubado pela própria empresa, antes mesmo da morte da adolescente. Eles argumentam ainda que os criminosos começaram a aliciar a vítima em outras redes sociais. E no meio desse debate, especialistas em segurança digital alertam que retirar o Discord do ar, como defende o governo, é ineficiente. E eles explicam que o bloqueio não resolve os crimes, apenas empurram os usuários para redes privadas virtuais, as famosas VPNs, ou para outros aplicativos hospedados fora do Brasil, onde a justiça e a polícia não têm nenhum alcance para investigar. Querido e ouvintes, se a plataforma lucra no Brasil, mas não consegue garantir um mínimo de segurança para quem está ali dentro, não tem como funcionar mesmo. A regra é bastante clara, só que tem gente que não pode cair na ilusão de puxar o aplicativo da tomada resolve tudo num passe de mágica. A internet é um bicho vivo. O criminoso simplesmente baixa uma VPN e mascara a localização e continua fazendo a mesma sujeirada em outro canto da rede. Então, dar o bloqueio é um choque de realidade necessária para essas bigs e fazer elas pararem de lavar as mãos, né? Mas para frear essa turma de verdade, o Estado precisa investir pesado em inteligência cibernética. Dar a canetada bloqueando o acesso estanca o sangramento hoje, mas não cura a ferida.
porque no mundo digital, quem quer fazer estrago sempre acha uma porta dos fundos destrancada. Pois é, JP, e sabe que o Discord afirmar que derrubou a live antes da criança ter se suicidado, né? Eu acho que é de uma hipocrisia tão grande, né? Porque para a criança poder chegar a esse ponto extremo, ela passou por várias etapas dentro da própria plataforma. Então o que está sendo discutido é como que a plataforma Discord tem feito para proteger as crianças para que não chegue a este ponto, né? E não apenas vamos derrubar aqui quando já chegou no ponto alto. É meio complicado. A briga contra as Big Techs tem que acontecer e a gente tem que bater de frente mesmo, porque o que falta apenas para eles é regulamentação. A hora que o Brasil regular definitivamente, como outros países, e eu posso citar aqui que a União Europeia tem feito um esforço talvez muito melhor do que os países latinos para conter o avanço das Big Techs e colocado freio no trabalho deles, né? Então, se a gente seguir um pouquinho desse exemplo, talvez o mundo inteiro fica mais protegido. Pelo menos é o que a gente espera, né? Bem, seguindo, agora que a gente falou de tantas notícias, vamos dar uma pausa no ritmo para entrar no nosso quadro queridinho. Por aqui, a gente traz uma frase de peso para você refletir e tentar descobrir de quem é a autoria. Então, JP, manda pra cá o texto de hoje. É isso aí, vamos aliviar um pouco a pressão, querido. E o noticiário de hoje, ele escancara aquele teatro de disfarces e a nossa velha mania de aplicar o remédio errado para a doença certa. Então, ouve só. A política é a arte de procurar problemas, encontrá-los em toda parte, diagnosticá-los incorretamente e aplicar remédios errados. Repetindo, a política é a arte de procurar problemas, encontrá-los em toda parte, diagnosticá-los incorretamente e aplicar os remédios errados. E aí, querido, será que tem como adivinhar quem é o autor dessa aula sobre a arte do improviso mal feito? Olha, JP, a dica é de um dos maiores comediantes e mestres da ironia do cinema. Um cara que, de bobão, não tinha nada, né? E entendia perfeitamente as palhaçadas do poder. E aí, pessoal, você que tá em casa, ficou fácil? Então, vamos revelar, né? Essa leitura genial foi do maravilhoso Groucho Marx. E ele conseguiu resumir perfeitamente como quem manda. Adora inventar crise só para poder vender a solução errada logo depois. E essa reeleição acabou virando uma festa fantasia cheia de diagnóstico furado, né, cara? Olha só, a campanha do Lula botando um chapéu Panamá para tentar esconder a calvície de novidades, enquanto o Flávio falsifica currículo com aquele mesmo pudor de adolescente na porta da balada. E aqui, no condomínio paulista, o clima tá igual briga de vizinho no corredor. O Haddad grita perseguição da PM na porta da casa e o Tarcísio corre para mandar investigar para não perder voto. E tudo isso enquanto chora no STF que esconderam o talão de cheque das obras dele. E para completar a obra, a gente vê o chororô das empresas com a suspensão das lives no Discord. E cá para nós, a agência tá mais do que certa? Será? Se a plataforma não tem capacidade de se adaptar às nossas leis e de varrer o esgoto digital pro quintal, então simplesmente não pode operar aqui, ponto final. Reclamar que é suspensão prematura diante de uma tragédia dessas é aplicar remédio errado do Groucho na veia. É a velha mania das bigs de tentar que uma notinha de repúdio resolve o problema e faz o monstro sumir. É querer tapar o absurdo com uma nota oficial, igual se esconder atrás de um bigode falso pintado à graxa do próprio Groucho. E fica ridículo, todo mundo consegue enxergar a farsa, mas eles juram de pé junto que tá super disfarçando. Então, para tu não cair nessa receita furada, a nossa cobertura já tá te esperando lá no portal. É o ABC do ABC, como sempre, a tua fonte de apuração rigorosa e jornalismo independente. Não é tipo isso, querido? Conta pra gente. É isso aí, JP, é isso mesmo. É com essa sua singela nanocrônica reflexiva que eu me sinto à vontade da gente encerrar a conta de mais um ABCcast hoje. E vale a pena lembrar para todo mundo que está nos ouvindo que além da nossa companhia aqui de segunda a sexta-feira, você também pode curtir o ABCcast Conexões aos sábados, o Cine ABC Metrópole às sextas-feiras, e nós também estamos em todas as plataformas, seja no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, é só você buscar pela gente e dar o play. E é isso aí, se esse episódio fez algum sentido pra você, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado, sem enrolação. Não esquece de mandar a tua opinião pra gente, pode ser crítica, uma ideia, sugestão ou também aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então já aproveita pra seguir a gente lá no Instagram. É ABC do ABC _oficial, porque já tá mais do que avisado, né?
a nossa conversa não termina por aqui. E lembrando que se você gosta de ficar atualizado sobre tudo que está rolando e sobre qualquer assunto, basta acessar o nosso site, que é o abcdoabc.com.br. Lá tem sempre notícia fresquinha só para você. E antes de fechar, fica aquele nosso abraço de sempre para você que tá pela correria no final do dia ou aproveitando em casa aquela pausa muito merecida. Pra gente é uma honra ter a companhia da audiência de vocês desse lado do fone. Amanhã a gente está de volta com mais notícias, contexto e café. E claro, no mesmo compromisso de sempre. O dia seguimos sempre juntos com firmeza e muita leveza. Então é isso aí, pessoal. Tchau, tchau e até amanhã. Até amanhã, até logo. Um abraço. Este podcast é uma apresentação do portal ABC do ABC. Apresentação: João Pedro Melo e Mariana Fante. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção: Tiago Quirino. E direção-geral: Alex Faria.